trabalho, por um lado, é um trabalho, por um lado, olhamos para dentro, portanto, dentro desta atividade 2, temos aqui algumas iniciativas de cada uma das instituições e, sobretudo, as instituições de ensino superior, olharem para os seus grupos de investigação e perceberem, então, que tecnologias e que resultados de investigação estão a ser produzidos com potencial de valorização económica, mas também olhando para o lado das empresas, fazendo visitas a empresas, fazendo e oferecendo também diagnósticos de inovação a empresas no sentido de identificar essas oportunidades. Ao mesmo tempo, realizamos também aqui um conjunto de mostras tecnológicas e de inovação sustentável, que são temáticas, cobrem cada uma destas mostras um domínio de especialização inteligente da região centro, e desde já vos convido para na próxima semana estarem presentes na Mostra Tecnológica da Economia do Mar, que se realizará em Aveiro na próxima quarta-feira, e onde todos estes parceiros que referi há pouco vão apresentar todas as suas tecnologias ligadas à área da economia do mar. Depois de identificadas as oportunidades, de identificadas as tecnologias e promovida uma maior interação entre universidades, empresas e centros de investigação e centros de interface tecnológica, temos então uma atividade 3 que ajuda a concretizar essa parceria. Portanto, a atividade 1 e 2 é mais para promover essa aproximação entre as partes. A atividade 3 é, agora que estamos próximos e que temos uma ideia conjunta, empresas, centros de investigação e instituições de ensino superior, é importante darmos então sequência e seguir. E então temos esta atividade 3 do programa Inove-C+, que é precisamente para, na prática, ajudar a concretizar as ideias dos projetos de copromoção entre os centros de investigação e os investigadores da empresa. E, portanto, temos ações de apoio à proteção da PI, temos também concurso de ideias de negócio, projetos de semente e spin-offs, que até está neste momento a decorrer, portanto, como vocês já ouviram falar no Arrisca-C, o Arrisca-C, esta edição atual do Arrisca-C está integrado no Inove-C+, e, portanto, estão neste momento candidaturas abertas até ao próximo dia 4 de dezembro, e para o qual também vos desafio e convido a participar. Uma outra atividade muito importante, que tem revelado muito interessante no âmbito do Inove-C+, é o apoio aos projetos de ignição e provas de conceito. Aqui nasce um bocadinho daquela necessidade que muitos projetos em TRLs muito iniciais, portanto em estados de maturação muito inicial, precisam de fazer alguns testes, desenvolver algum tipo de protótipos, desenvolver algum tipo de ensaios, para fazer os primeiros testes preliminares às tecnologias e aos produtos, e precisam efetivamente aqui de algum apoio por parte aqui das entidades ligadas à valorização e à transferência da região, que compõem o ecossistema Inove-C+. E, portanto, há aqui uma linha de apoio, portanto, todas as pessoas que tenham projetos, e alguns todos os investigadores que tenham projetos na região e que gostassem de evoluir um bocadinho mais no seu grau de maturidade, têm aqui uma oportunidade para, efetivamente, serem apoiados com alguns equipamentos, com alguns materiais, com alguma consultoria, com alguma prestação de serviços de prototipagem que lhes pode ajudar a dar o salto inicial e depois sim evoluir para as próximas fases. E, obviamente, tudo isto, todos estes projetos depois são acompanhados e mentorizados por todas as equipas que compõem de todas estas instituições que estão aqui presentes no Inove-C+, e, portanto, há um acompanhamento e mentoring e coaching permanente por parte das equipas destes 19 parceiros. Temos depois uma atividade 4, que é uma atividade de suporte de comunicação e que tem aquelas atividades normais e habituais de todos os projetos. Aqui apenas destacar que está prevista uma conferência internacional da apresentação dos resultados do Inove-C+, e, portanto, se nós tínhamos esta ambição e esta visão de nos afirmarmos também a nível internacional, achamos que deveríamos fazer no final, quando tivéssemos efetivamente alguns resultados mais palpáveis de toda esta intervenção, não só do Inove-C+, enquanto a terceira edição do Inove-C, mas também das restantes edições. E, portanto, temos prevista no próximo ano uma conferência internacional para a qual deixo já aqui um
a abertura e o convite para vocês também participarem, portanto, que obviamente vamos ter depois mais informações sobre as datas e a estrutura desta conferência, e no qual também vocês poderão vir. Temos todo o gosto em que participem. E depois uma atividade 5, que sendo uma atividade de suporte também natural a todos os projetos de gestão e acompanhamento, aqui tem um reforço particular. Estamos a falar de 19 entidades, não é fácil, espalhadas pelo território da região centro, que não é propriamente um território muito concentrado, e portanto há aqui todo um trabalho de networking, dos próprios parceiros se conhecerem melhor uns aos outros naquilo que é a sua realidade do dia a dia, mas também não ficarmos só com essa aprendizagem interpares, procuramos também exemplos internacionais de outras regiões semelhantes à região centro e onde existem também estes ecossistemas, para efetivamente também aprendermos, identificarmos boas práticas e podemos trazer aqui para a região aprendizagens que outras regiões já tiveram. E, portanto, temos aqui também missões de benchmark internacional que vamos realizar durante o próximo ano, precisamente para tentarmos aprender um bocadinho mais com quem já esteja numa fase mais avançada do processo. E temos também depois aqui a rede digital de transferência de conhecimento, que é, no fundo, aqui proporcionarmos a todos os parceiros aqui condições para que possam efetivamente fazer todo o seu trabalho a nível daquilo que são as conferências virtuais e salas de videoconferência, para proporcionar todas estas tecnologias numa altura em que cada vez mais isso é fundamental. Portanto, temos aqui também os nossos principais resultados, as nossas principais ambições. Portanto, prevemos aqui atingir 300 empresas que beneficiem das ações de projeto e 60 destas empresas que implementem atividades de inovação nos 6 meses após a conclusão do projeto. 50 pedidos de registro de marcas e patentes, já ultrapassamos largamente este objetivo neste momento, mas sobretudo aquilo que nós gostávamos é de acompanhar estes 75 projetos de ID e estamos efetivamente no bom caminho, passados que estão cerca de 12 meses do início do projeto. Portanto, é um projeto com uma grande dimensão, é um programa de uma grande dimensão, com investimento total a rondar os 3 milhões e meio de euros e que com o respectivo apoio FEDER. Deixava-vos só o convite para marcarem a página I9C+, é o web do I9C+, não só para conhecerem mais em detalhe algumas destas atividades que estou a partilhar com vocês, mas também para efetivamente irem acompanhando todas as atividades que estão a decorrer, e fotografias e parceiros que podem também encontrar e novas funcionalidades que a página vai efetivamente também ter ao longo de todo o projeto, bem como efetivamente também as redes sociais, que é uma forma de também irem acompanhando tudo aquilo que nós vamos fazendo e de identificarem eventualmente também algumas oportunidades para vocês naquilo que é a ligação com este ecossistema de inovação inteligente. E como vos disse aqui também, temos neste momento até o dia 4 de dezembro as candidaturas abertas para o concurso de ideias e se tiverem obviamente uma ideia não deixem de concorrer também. É aqui alguns prémios interessantes e para além disso, mais importante a meu ver que alguns prémios monetários é toda a acreditação e visualização da marca I9C+, ao projeto vencedor, o que dá toda a credibilidade de todos estes 19 parceiros que compõem a parceria. Portanto, não me alongo muito mais. Muito obrigado aqui pela vossa atenção. Qualquer dúvida ou questão, disponham. Tem aqui o meu e-mail, tem também a página do I9C+, e os respectivos endereços. E se não for através diretamente do I9C, temos também aqui os nossos colegas da EMITEC, que são também um bom front office da parceria e, portanto, disponham. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Nuno Gomes. Fantástica apresentação, uma excelente caracterização daquilo que é o I9C+, e de facto da enorme potencialidade deste projeto, fazer uma coisa tão complicada que é transferir o conhecimento das universidades para as empresas. Muito obrigado mais uma vez. Iria agora passar a palavra ao Dr. João Gonçalo Lourenço. O Dr. João Gonçalo Lourenço é o nosso coordenador-geral da EMITEC. Estava previsto falar ao início, mas houve aqui um contratempo pequenino que já foi resolvido e de maneira passava agora a palavra ao Dr. João Gonçalo Lourenço.
Força, o palco é seu. Obrigado, Rui. Cumprimento o Dr. Nuno, cumprimento os nossos participantes, cumprimento também a doutora Catarina Silva. Eu venho aqui falar um bocadinho do que é a Amitec, que é o nosso posicionamento, o que é que de facto nós estamos a fazer de uma maneira geral, o que é que estamos a fazer no âmbito aqui do I9C+, e que projetos paralelos é que nós temos, os que vêm dar algum corpo mais científico, de certa forma, aquilo que estamos a fazer do ponto de vista da divulgação no âmbito desta temática que decidimos abordar. E venho dar aqui também a conhecer o nosso laboratório, aquilo que de facto nós gostamos muito, que são os nossos brinquedos, onde nós fazemos as nossas experiências e de facto onde nos conseguimos recriar em toda a sua dimensão. Então eu vou aqui só, assim que me permita, passar a apresentação. Peço só um segundinho, por favor. Penso que já estarão a ver, correto? Está bem, só um segundo. Tenho alguma dificuldade em pôr a apresentação. Penso que já está tudo bem. Rui? Está, agora está. Tudo ok. Tudo ok. Pronto, então eu começo aqui por falar como é que nós começamos. Começamos ali com os colegas da Universidade de Coimbra, com o INETI, com a Philips Classic, com a extinta Associação Comercial Industrial de Coimbra, e ainda com o nosso associado, com a Novotecna, que reuniram esforços e quiseram montar uma unidade para dar resposta, então, crescente necessidade de competitividade que as empresas tinham, precisariam de um controle de qualidade mais apertado, e ao abrigo do PDIP-1 e PDIP-2 foi fundada a Amitec. A associação, porque o Centro de Controle de Qualidade, aquilo que nós agora chamamos o Amitec Lab, viria só iniciar funcionamento em 1994. Esta é uma fotografia do nosso laboratório, das nossas instalações. Passo só aqui um bocadinho do que é o nosso currículo, de uma forma rápida. Somos um laboratório acreditado desde 2001 para ensaios, 2003 para calibrações. Temos assento na Comissão Setorial, Laboratórios e Alimentos da RELACD. Temos processo, através de reconversão de aptidão pela ERSAR em curso, e mais uma GLP Infarmed também em curso, dadas as nossas condições também ambientais, as nossas exigências de ensaio, e temos esses processos em curso que pretendemos ver finalizados no próximo trimestre. Somos instituição de utilidade pública desde 98, Sistema Científico e Tecnológico de 2001, Plano Tecnológico Integral, que fomos mapeados pelo Ministério da Economia e que, de facto, viria a culminar com a integração como centro de interface tecnológico para a área do ambiente e da química, no final de 2017, e acho que essa integração que nos coloca aqui neste projeto, aqui no I9C+, juntamente com os outros parceiros. O que é que nós fazemos no âmbito dos serviços? Nós usamos os serviços, nós aqui internamente dizemos, bem, isto vem aqui parar muita coisa. Desde as águas, efluentes sólidos, produtos químicos, matérias-primas, filtros, emissões gasosas. Basicamente nós poderíamos nomear aqui uma matriz de ensaio, assim ao calhas, e de certeza que já passou por cá, ou que fazemos até com alguma regularidade. Além disso, fazemos, como somos laboratório, temos calibração para espectrofotómetros ultravioleta visível, também fazemos calibração a esses equipamentos que estão presentes quer na indústria farmacêutica, quer no agroalimentar, quer nas alimentícias, quer nas águas também, quer em outros laboratórios. Portanto, nós também portamos
esse conhecimento assim. Eu passo aqui só, vou aqui só passar aqui umas fotografias daquilo que era a Emitec no seu início. Aliás, a Emitec no seu início começa o primeiro projeto, o verdadeiro pé de quando começa com uma unidade de difração de raio-x, para dar aqui um apoio à indústria das cerâmicas e dos materiais. E este foi, de facto, o primeiro equipamento a dar entrada aqui nas nossas instalações. Passamos ao laboratório de absorção e emissão atómica, onde vemos aqui uma absorção atómica, assim, também já antiguinha. Podemos dizer que trabalhou até há cerca de um ano atrás, portanto, de uma forma robusta, mas pronto, fez o seu término de vida, também tem que passar o testemunho a outras tecnologias mais recentes. Temos aqui o plasma, fomos das primeiras instituições a ter plasma em Portugal, emissão atómica, onde também fazíamos os metais de uma forma sequencial, em diversas matrizes. Tínhamos equipamentos que estão quase posso dizer bizarros, como o GC-FTIR, como é aquilo que nós estamos aqui a observar. Temos aqui a cromatografia gasosa, com a espectrometria de massa. Temos o HPLC, o nosso laboratório de cromatografia, e este assim já mais recente. O GCMS, onde nós fazíamos também ensaios em voláteis, em diversas matrizes. A nossa iónica, esta já é uma fotografia mais recente daquilo que foi aquela fotografia que eu mostrei ali atrás, e aqui também já no nosso laboratório de absorção atómica. E aqui transportamos um bocado para aquilo que é a atualidade e para aquilo que é o futuro desta instituição, onde as nossas instalações sofreram uma reconversão ao abrigo do Visas Infraestruturas, e que nós terminámos há bem pouco tempo a sua execução, e aqui já podemos ver o que era o antigo laboratório de cromatografia em Sala Limpa classe 7, e aqui é quando começamos a falar daqueles brinquedos onde nós gostamos de fazer os nossos ensaios e as nossas pesquisas. Aqui da esquerda para a direita temos aqui uma composição que é única no nosso país, que é o que eles chamam de sistema complexo da cromatografia líquida, onde temos o HPLC à esquerda, a espectrometria de massa de alta resolução, seguida da cromatografia iónica, ou seja, nós fazemos a separação cromatográfica de diversas matrizes nestes equipamentos. Quando não conseguimos fazer essa detecção, encaminhamos tudo para o espectrómetro de massa de alta resolução, onde garantidamente nós vamos encontrar. Nós aqui dizemos também, se está lá alguma coisa para nós encontrar, nós certeza que vamos encontrar. Aqui mais uma visão aqui do nosso laboratório de fotografia ao fundo, o cromatógrafo forçoso com detector FID, para compostos carbonatos de cadeia longa, solventes residuais, fármacos em águas. E aqui entramos, onde estava o espectrofotómetro da absorção atómica, aqui entramos no laboratório de absorção e emissão atómica. Uma sala ali para classe 7, nós fazemos metais. Fazemos metais praticamente todas as matrizes, desde matrizes biológicas a matérias-primas, a águas, filtros gasosas, microalgas, tudo aquilo onde nós possamos fazer o dossamento de metais, nós fazemos aqui, por diversas técnicas. À esquerda temos a absorção atómica, onde fazemos análise monoelementar. Para matrizes mais complexas, onde precisamos de algum grau de correção para corrigir as interferências de matriz das nossas amostras. E em frente e à direita temos a emissão atómica, e à direita temos a emissão atómica com espectrometria de massa. Aqui conseguimos chegar a níveis bastante baixos, ao nível dos ppts, dos nanogramas por litro. Portanto, conseguimos trabalhar níveis bastante confortáveis e fazer pesquisa nas áreas que nós fazemos, assim como os nossos serviços de rotina. Este acaba por ser também, e aqui só baixo o som, que está com o som alto.
onde dá uma visão mais dinâmica daquilo que é o nosso laboratório após a nossa infraestruturação. É uma unidade, pronto, onde temos 600 metros quadrados piso baixo, 600 metros quadrados no piso de cima, piso baixo mais alocado gabinetes, parte administrativa, auditório, mais uma parte social que foi aquela no início, e quando passamos para cima passamos mesmo para o nosso laboratório, onde aqui podemos ver aquilo que nós chamamos de laboratório partilhado, que está entre as duas salas limpas, quer o laboratório de absorção e emissão atómica, quer o laboratório de cromatografia, onde fazemos aqui alguma preparação da amostra para depois ser devidamente encaminhada para as diversas áreas técnicas. Aqui estamos dentro do nosso laboratório de absorção e emissão atómica, onde estamos aqui a dar algum enfoque aqui aos nossos equipamentos, aquilo que de facto eles fazem, com a espectrometria de plasma em frente e aqui à nossa direita a espectrometria de massa com o plasma. Aqui por acaso estávamos a fazer alguns ensaios em algumas matrizes um bocado complexas, onde estávamos a fazer selênio e antimónio, penso eu, e por isso utilizamos aquela metodologia por fazer a correção por Zeeman. Aqui entramos no nosso laboratório de cromatografia, onde ainda está presente o nosso GCMS, com o detector Ion Trap, onde fazemos voláteis, diversas matrizes. Pronto, e aqui, de certa forma, passam cerca de mais de 90% das amostras para a preparação que é o nosso laboratório químico. Aqui as técnicas são técnicas de química clássica, um bocado menos poético daquilo que são os outros laboratórios, mas o mais importante é que aqui nós conseguimos desmanchar as nossas amostras para que elas possam ser encaminhadas para os laboratórios de química instrumental e para que possam ser devidamente analisados. Isto é uma visão assim, mais geral daquilo que é agora queria sair aqui deste diapositivo. Vamos lá ver se ele não prega uma partida. Isto para dizer que peço desculpa, mas isto estou outra vez aqui ao princípio, quero aqui avançar. Só para referir os projetos que nós temos em aqueles onde nós participámos durante este período da nossa existência e aqueles que têm mais enfoque agora nestes últimos 2, 3 anos, e 3 anos para a frente, onde temos, sobretudo, este I9C+, e temos o projeto que decorre em paralelo, onde nós estamos a tentar materializar, de certa forma, aquilo que estamos a fazer no I9C+. Materializar do ponto de vista técnico e científico, que é uma abordagem para tentarmos validar uma metodologia para a determinação de microplásticos em águas. Mais concretamente em águas engarrafadas. Abordando só muito ligeiramente e sem querer estar aqui a perder muito tempo com isto, nós com este projeto pretendemos validar e perceber em função das características da matriz e do tipo de material utilizado para engarrafar as águas, se existe predominância ou não de microplásticos, quais é que são e de que forma é que nós os podemos caracterizar e quantificar. Este é o desafio que nós temos neste projeto, onde iniciaremos por utilizar para a determinação dos microplásticos a tecnologia de microfotira. Eu já tinha ouvido outro dia a doutora Catarina Silva falar deste assunto, mas queremos também abordar esta técnica através de ICP-MS. Temos aqui temos umas luzes que poderemos também fazer isso em paralelo dessa maneira, mas pronto, o projeto ainda está a decorrer, ainda estamos nas nossas fases de testes, portanto vamos ver que tipo de surpresas é que nós vamos obter
quando passarmos às nossas observações. E temos também um projeto no âmbito do PRR a decorrer, que se chama Carp to Soil, onde temos também um consórcio, fazemos parte também de um consórcio grande, que tem a ver com a deposição de carbono ao solo, e onde nós estamos a fazer a caracterização de lixiviados antes e após o tratamento eletrolítico com os colegas da Universidade da Beira Interior, e tentaremos passar aí, construir um manual de boas práticas para que o setor da agricultura consiga colocar, pôr em prática, passa a redundância, todas estas questões que estão a ser abordadas. E pronto, isto é a nossa instituição. Estamos cá desde 1990, pronto, e agora uma fase mais solidificada neste último ciclo, desde 2014, e agora com esta infraestruturação, a deixar também um convite às pessoas para entrar em contato connosco, para nos virem conhecer. Nós poderemos aportar para a resolução dos vossos problemas técnicos e ser um parceiro nesta área. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Dr. João Lourenço. Mais uma fantástica apresentação do que é a nossa entidade, a EMITEC. Agradeço a todos pela atenção. Iria passar então a palavra à doutora Catarina Silva, que agradeço desde já, em nome da EMITEC, ter aceitado o nosso convite. Iria só apresentar a doutora Catarina Silva. Ela é doutorada em Biologia, mestre em Ciências do Mar e Recursos Marinhos. Trabalha em sustentabilidade ambiental e económica desde 2014, com inúmeros artigos publicados em revistas internacionais. Atualmente é gestora de projetos da área de Economia Circular e Ambiente do Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros. Doutora Catarina, mais uma vez obrigado. Estão a ouvir, obrigada. Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Ok, e a ver também? Também. Sim. Assim conseguem ver só os diapositivos ou também as notas e assim? Só os diapositivos. Ok, pronto. Antes de mais nada, agradecer então esta oportunidade, este desafio que nos lançaram na última sessão, à conta dos microplásticos e dos desafios que os microplásticos têm. Lanço também só aqui um mote, talvez, um desafio. Para além do FETIR, nós estamos a tentar utilizar o Raman. É uma metodologia que, pronto, é um equipamento que é caro, mas em comparação com o FETIR acho que tem valido muito a pena e, portanto, fica só a sugestão para o futuro, se calhar possam investir também num equipamento desses para detecção de microplásticos. Pronto, voltando aqui ao desafio que nos lançaram na última sessão, o PIEP é também ele um centro de inovação e transferência de tecnologia entre o mundo académico e o mundo empresarial. Nós fazemos não tanto do ponto de vista de serviços, mas desenvolvemos produtos e melhoramos e trabalhamos muito em parceria com as empresas na procura de novos produtos que possam responder a alguma necessidade do público-alvo das empresas. Portanto, apresentando aqui um pouco, o tema será então os desafios da utilização dos plásticos e do papel da indústria na inovação. Como o Rui disse, e uma vez mais agradeço, sou gestora de projetos da Economia Circular e Ambiente do PIEP, do Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros. Ora, sendo do PIEP, começo pelo muito básico, acredito que alguns de vocês já saibam, mas é uma história muito curiosa e que eu não me canso de contá-la. Basicamente é como é que surgiram os plásticos. Os plásticos estão intimamente ligados ao jogo do bilhar. Isto porquê? Porque no final do século XIX este desporto evoluiu muito, teve um grande crescimento e as bolas inicialmente eram feitas com os dentes de elefante. Acontece nos Estados Unidos. O que aconteceu foi que as populações de elefantes vieram a decrescer cada vez mais, não tanto pela sustentabilidade, mas pelo preço a que já estavam a ficar a extração deste marfim para fazer as bolas de bilhar,
uma das melhores e maiores produtoras das bolas de bilhar lançou o desafio, que era alguém que encontrasse um substituto ao marfim que tivesse propriedades semelhantes e que, acima de tudo, fosse bem mais barato. O inventor foi este senhor aqui dos Estados Unidos, o John Wesley Watt, e criou então um composto, um polímero, a que designou celuloide, que era uma junção da nitrocelulose com a cânfora, que é um óleo também ele natural, e então criou assim o primeiro termoplástico da história, no final do século XIX. Foi tanto o sucesso da invenção ou da criação de um termoplástico e era tão útil usá-lo e tão mais barato, que acabou por se espalhar muito facilmente durante o século XX. Portanto, o plástico é relativamente recente, tendo em conta todo o resto do material que existe, e tem uma história também ela muito curiosa. O ser humano responde somente às necessidades que vai encontrando no seu caminho. Portanto, o plástico não é mais que um grupo de materiais sintéticos ou naturais que podem ser moldados quando macios e depois endurecidos para manter uma dada forma. É maioritariamente hoje proveniente do petróleo, mas também pode ter algumas origens naturais, nomeadamente de óleos e gorduras naturais, e são polímeros, e um polímero, pela própria palavra indica, é uma junção de duas palavras, o poli mais meros, que provém da polimerização de monómeros, sendo que os monómeros são unidades, quase como peças de Lego, todas iguais, todas verdes e com o mesmo tamanho, imaginando que depois, quando se ligam, quando polimerizam, fazem então, ou criam então estes polímeros com características muito próprias. Já passando um bocadinho para os microplásticos. Os microplásticos são partículas plásticas, normalmente sólidas e menores que 5 milímetros. Eles podem ser primários ou secundários. Primários se forem criados já com essa dimensão e têm inúmeras utilizações, por exemplo, os esfoliantes e muitos dos produtos de higiene, agora nem tanto, mas muito recentemente, num passado muito próximo, tinham microplásticos, e os microplásticos secundários ou de origem secundária não são mais do que aqueles que se caracterizam pela degradação dos microplásticos primários. Portanto, os plásticos hoje estão, diria eu, por todos os setores, desde o automóvel à saúde, ao calçado, ao têxtil, eletrónica, etc, etc. Acho que não conseguimos hoje encontrar nenhum setor em que não haja plásticos. Por isso, eles têm inúmeras vantagens, têm, acima de tudo, e como era o desafio em 1863, um baixo custo, são leves, são duráveis, são muito versáteis, podem ser aplicados com diferentes moldes, com diferentes cores, a diferentes utilizações, com diferentes cargas que ficam com diferentes propriedades, etc. São também eles resistentes, por exemplo, à corrosão da água, à corrosão e à água, são um mau condutor de eletricidade e são, apesar de tudo, e isto é um pouco polémico, sustentáveis, no sentido, se forem bem descartados. Se pensarmos principalmente na quantidade de material que usamos para uma garrafa de água de vidro, uma garrafa de água de plástico, o plástico precisa de muito menos material e, portanto, há muito menos, digamos, recursos a ser utilizados para a mesma função, que é armazenar água. Como desvantagens, temos também aquela que é uma vantagem, que é a durabilidade, ou seja, quando mal descartado, na realidade o plástico é muito difícil de se compor e de não ter efeitos pejorativos no ambiente. Ele pode durar até 1000 anos no meio ambiente e daí a grande discussão que tem existido na nossa sociedade. São eles, como eu já referi, a maioria de origem fóssil, são inflamáveis e um pouco inerente a esta durabilidade, são poluentes no meio ambiente e são tóxicos para os seres vivos, uma vez mais reforço, quando mal descartados. Apesar de tudo isto, o meu desafio é que todos nós imaginemos um mundo sem plásticos. Acredito que a maioria de nós não vai conseguir imaginar,
E mesmo que imagine, as notícias que nós temos vindo a ter não são as mais animadoras para quem quer eliminar por completo os plásticos. Porque, por exemplo, todos sabemos que há um grande investimento por parte da Europa e da União Europeia em promover uma descarbonização da indústria, uma descarbonização energética. Ora, essa descarbonização energética assenta na extração de combustíveis fósseis e as petrolíferas vão ter que escoar o produto. Portanto, o que está a acontecer neste momento é que muitas das petrolíferas estão com uma mão, efetivamente, a apoiar a descarbonização, mas com outra mão a investir em indústrias de plástico para escoar o petróleo. Portanto, acho mesmo que o plástico não vai ser eliminado muito brevemente, muito pelo contrário, acho que vai crescer a sua produção e a sua utilização. Pronto, o desafio é utilizar o plástico de forma eficiente, de forma sustentável e de forma racional. Para isso, o PIEP assenta nas 3 principais soluções, ou seja, pensar melhor o desenvolvimento do produto, ligar-se mais e melhor e discutir melhor as políticas externas e a legislação que vai saindo. Como vamos ver, e temos um exemplo muito recente, nem sempre a legislação quando sai é bem aplicada, ou sendo bem aplicada é bem interpretada, e acima de tudo perceber o fim de vida do plástico, perceber que temos muito mais para fazer na recuperação do plástico, nas cadeias de recolha do plástico, para que ele possa ser ainda mais durável de um ponto de vista positivo e não como desvantagem. No desenvolvimento do produto, temos alguns itens importantes, por exemplo, quando pensamos no produto, podemos pensar num produto com multifunções, no sentido de diminuir a quantidade de recursos que vou usar. 2 dos projetos que o PIEP desenvolveu, ou está neste momento a desenvolver, um deles é o Fly, que pretende acoplar um carro, digamos assim, a um helicóptero e, portanto, juntar 2 veículos num só para distâncias médias, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, que são países grandes e que grandes magnatas utilizam um carro e depois um helicóptero para se deslocar a qualquer sítio. Com este veículo conseguiam fazer tudo num só veículo. Outra aplicação que já está desenvolvida e em uso é a nossa seringa Duo, no sistema de saúde. Portanto, o que temos é, em vez de utilizar 2 seringas para administrar 2 fármacos, temos uma só seringa com 2 êmbolos diferentes que estão totalmente independentes entre si. Outra forma é pensar em utilizar produtos que sejam com módulos substituíveis. Isto tem sido uma grande discussão e agora até já tem sido implementado, por exemplo, nos telemóveis, e os equipamentos, os pequenos equipamentos, os carregadores vão ter todos que ter a mesma entrada. Pronto. Ou seja, os iPhones vão deixar de ter aquela entrada especialíssima que têm para carregamento e passam a ter a mesma que os outros todos. Isto, do ponto de vista de desenvolvimento de produto e sustentabilidade, é uma mais-valia, porque nós podemos utilizar o mesmo carregador, por exemplo, em vários equipamentos. No PIEP nós tivemos um projeto em que desenvolvíamos floreiras modulares, basicamente, interligadas entre si com o mesmo canal de água. Quando uma se estragava, tirávamos essa e punhamos uma nova, que é o mini garden, e o lake house é basicamente a construção de uma casa completamente modular, quase como os legos das crianças. Outra forma, e uma delas também já implementada, é a utilização de monomateriais ou pensar os produtos que sejam já por si 100% recicláveis. Uma muito conhecida é a garrafa Pluma, no qual o PIEP teve participação. É uma garrafa, apesar da maioria das pessoas não saber, 100% reciclável pela sua composição. Não é só leve, é também reciclável. Um desafio tem sido, ultimamente, o projeto Eureka, que consiste em eliminar os fios dos circuitos elétricos. Todos os equipamentos ou peças que tenham circuitos elétricos, do ponto de vista reciclável, são um desafio, porque nada disso é reciclável.
ainda que a base onde eles estão inseridos possa ser, estando lá os componentes elétricos deixa de ser. Portanto, estamos a tentar desenvolver uma tecnologia que imprime os circuitos elétricos nas peças plásticas, de forma a que essas peças depois possam ser reencaminhadas para a reciclagem. Utilizamos também em muitos dos nossos processos a cortiça. A cortiça, do ponto de vista de sustentabilidade, é dos únicos materiais que, em vez de ter uma pegada de carbono negativa, tem uma pegada de carbono positiva, porque a cortiça capta CO2, capta emissões de CO2. Portanto, qualquer artigo que tenha cortiça vai diminuir um pouquinho a sua pegada carbónica. E, por fim, um outro item muito importante, principalmente no desperdício alimentar, é a maior durabilidade das embalagens. Se nós tivermos embalagens que duram mais tempo, o produto pode ficar armazenado com a mesma qualidade por mais tempo e não vamos necessitar de comprar um produto novo caso esse se estrague. Quanto às políticas externas e de legislação, enumerar aqui alguns itens, a educação e a formação, isto que estamos aqui a fazer hoje, por exemplo, é de extrema importância para a aculturação na sociedade, para a sensibilização da sociedade, quer seja ela da comunidade académica, quer seja da comunidade profissional ou mais profissionalizante. Já também há a inclusão destas temáticas nos planos de escolaridade obrigatória, o que são uma boa forma de sensibilizar e de aprender ao longo do crescimento estas temáticas. A legislação é também ela um ponto muito importante. Temos inúmeros exemplos de legislação, os relatórios de sustentabilidade, as declarações ambientais de produtos. Pronto, chamo só a atenção por aquilo que eu estava a falar há pouco, a proibição dos plásticos únicos tem sido um problema. Efetivamente esta legislação era importante, mas tem, a nosso ver, em alguns pontos que ser remodelada ou pelo menos refletida um bocadinho sobre isto. O que é que acontece? Por exemplo, os copos de plástico que eram 100% recicláveis, por exemplo, com esta legislação passaram a ser proibidos, porque são copos de uso único, aqueles de café, e foram substituídos por copos de papel com uma película plástica. Resultado, estes copos não são recicláveis. Portanto, passamos a ter um produto 100% reciclável para um produto que vai para aterro e que vai emitir mais emissões carbónicas. Portanto, e que não vai ser reutilizado em princípio em momento nenhum do seu ciclo de vida. Portanto, às vezes a legislação é importante, sim, e eu concordo com ela, mas tem que se fazer alguns ajustes de forma a que ela seja realmente útil e melhore o setor. Pronto, existe também, e isto foi falado um bocadinho na COP26, se alguém se envolveu um bocadinho mais, os créditos de carbono e os créditos pela separação de entrega e recolha de lixo reciclado. Já há alguns países, e mesmo nós, por exemplo, na zona do Minho, sei que há um supermercado que tem aquelas máquinas antigas que provavelmente quase todos conhecemos do sistema de depósito das garrafas de vidro. Há agora também alguns projetos com as pessoas recolhem garrafas PET, garrafas de água, e podem ir lá colocá-las num ecoponto específico e receber algum crédito por isso. Isso é uma boa forma de incentivar as pessoas à reciclagem. Por fim, e muito também do que aqui estamos a fazer hoje, e muito ou quase tudo aquilo que o PIEP faz, incentivar o apoio às empresas, ao investimento, à investigação, de forma a criarmos produtos e a pensarmos produtos, a estabelecermos consórcios de sustentabilidade ou fóruns de discussão, são também políticas muito importantes na eficiência da utilização de plásticos ou até de outros materiais que possam ser um problema para a sociedade. Por fim, fala um bocadinho do fim de vida do produto. O fim de vida, os plásticos não vão ter sozinhos ao oceano, nem a qualquer outra parte. Portanto, é preciso haver a tal sensibilização que passa muito pela educação e pelos fóruns de discussão, eu concordo, mas também passa pelo um reforço no nosso sistema de reciclagem e de recuperação das embalagens e do reciclado no geral. Só para terem uma noção, muitas das empresas dizem-nos que
fazer uma garrafa com material reciclado é mais caro hoje do que fazer uma garrafa com material 100% virgem. E isto acontece não é porque não haja reciclado, há muito reciclado, é porque as nossas cadeias de reciclagem e de recuperação não estão otimizadas para a quantidade de reciclado que nós podemos ter. E, portanto, é importante pensarmos em itens como a reutilização, a reciclagem, a recuperação ou até a biocombustibilidade e a biodegradabilidade. Temos também alguns projetos nesse sentido, por exemplo, fizemos travessas para o comboio com material e compostos reciclados, que estão em funcionamento, portanto, já estão feitas e a trabalhar. Um projeto que eu gosto muito pela sensibilização que tem é a nossa moeda, o clima. Basicamente o desenho da moeda foi feito por uma criança na escola, foi um concurso que houve em várias escolas, e as crianças tinham que fazer desenhos sobre o clima, e este menino ganhou o desenho, foi o desenho que ganhou, e nessas mesmas escolas em que havia essa promoção de ideias, eles tinham que recolher plástico, papel e vidro, e depois o PIEP fez estas medalhinhas para incorporar em cada uma das moedas com o desenho da ideia da criança que ganhou. Portanto, é um projeto que envolveu várias pessoas e, acima de tudo, promoveu a sensibilidade para a importância da reciclagem e etc. Atenção que isto é uma moeda comemorativa, portanto, do reciclado criamos valor e muito valor. Estas moedas normalmente são vendidas a colecionadores que pagam algum dinheiro por elas. Temos também um projeto que começou agora, o Sea Rubbish. Basicamente o que queremos temos uma parceria com uma empresa de mergulhadores que vai recuperar lixo marinho, plástico marinho, e vamos desenvolver novos produtos a partir do plástico marinho. O InovePT é também com reciclado, por exemplo, aqui foi um projeto que surgiu no meio da pandemia e o objetivo era fazer têxteis de tecido não tecido com material reciclado, mas que mantivesse as propriedades antimicrobianas e que fossem funcionais do ponto de vista de proteção individual. Pronto, portanto, voltando um bocadinho ao início, se a solução para não haver plástico é na inovação, sim, nós acreditamos que sim, a inovação tem um papel muito importante, mas consideramos também que todos somos agentes de mudança e que o plástico não vai ter sozinho onde quer que seja, portanto nós temos que o colocar lá, se calhar não sabemos fazê-lo da melhor forma, e dizer também que acreditamos que todos os materiais são bons, só que têm que ser usados com moderação, com consistência, com inteligência. Um caso muito prático e que todos vamos perceber é, por exemplo, o sal. O sal é ótimo agente de conservação, desde sempre foi utilizado para conservar alimentos, mas usado em excesso faz muito mal à saúde e, portanto, com o plástico é um bocadinho assim também e com outros materiais. Portanto, deixando este tópico de reflexão, agradeço a toda esta oportunidade e a vossa presença aqui. Espero que não tenha sido muito amassadora e obrigada. Se tiverem dúvidas, estejam à vontade. Muito obrigado, doutora Catarina Silva, não foi nada amassadora, foi uma excelente apresentação. Acho que mais uma vez estamos a tocar aqui em alguns pontos que são importantes em toda esta história do plástico e da cadeia do ciclo de vida do plástico. Eu deixava à consideração dos presentes se alguém queria colocar alguma questão a algum dos nossos oradores para que o fizessem. Eu iria colocar aqui uma questão à doutora Catarina Silva, porque, enfim, este assunto, embora se fale todos os dias a questão dos plásticos e dos microplásticos, de facto, cada vez mais há mais notícias em relação a estas coisas, mas também há muita desinformação em relação a isto. Acho que estamos todos de acordo numa coisa: a economia circular, de facto, poderá ser, não digo a única, mas a maior solução para conseguirmos mitigar este claríssimo problema ambiental que temos com os plásticos. Em que lugar é que ficará
uma vez que já se começa hoje a falar, e também é um assunto pelo qual me interessa ler alguma coisa, é como é que se enquadrará aqui a questão dos bioplásticos. Cada vez se fala mais em plásticos biodegradáveis. Pelo conhecimento que há hoje, o que é que acha desta nova tendência? Será de facto uma solução, uma resposta para o nosso problema? Ok, antes de mais agradeço bastante a pergunta. Nós temos vários projetos agora que foram aprovados nos PRRs com bioplásticos. O que acontece é que existe de facto um grande investimento por parte de grandes indústrias na comercialização e no uso desses bioplásticos. Na minha opinião, eles são uma alternativa ao petróleo e aos combustíveis fósseis, sim. Promovem provavelmente uma descarbonização, sim, porque não derivam de combustíveis fósseis. Aquilo que se coloca é qual é o custo da extração desses mesmos bioplásticos ou biopolímeros e não só o custo económico, mas também ele ambiental, porque às vezes essa extração pode não ter tanta eficiência e ter que utilizar muitos mais recursos, muito mais investimento ambiental e energético para conseguir a mesma quantidade do biopolímero. Portanto, muitas vezes não são, a maioria das vezes que eu conheço, não há nenhum comercialmente biopolímero 100% bio, é sempre uma mistura com algum componente virgem, mas eu acho que, como disse no final, acho que todos os materiais são bons e podem ser alternativas, têm é que ser bem estudados, o que não é o caso neste momento dos biopolímeros. Acho que temos que fazer algum investimento mais em perceber quais são os custos económicos e ambientais da sua extração, quais são as eficiências de extração, etc., de forma a podermos dizer assertiva que este biopolímero é melhor do que um polímero de combustível fóssil. A análise de ciclo de vida é uma ferramenta crucial para percebermos isto, porque não interessa só a extração, mas também todo o processo antes e depois da utilização desse biopolímero. Portanto, acho que é um caminho que temos que investigar mais e pronto, e é isso. Muito bem, obrigado. Mais alguns presentes que eu gostaria de colocar alguma questão? Muito bem, quero agradecer a todos a vossa presença. Estava previsto o nosso presidente, o Sr. Engenheiro Horácio Pina Prata, fazer o encerramento, mas ele está no exterior, em serviço externo, e portanto é completamente impossível. Iria pedir ao Dr. João Gonçalo Lourenço que o apresentasse à EMITEC como coordenador-geral e que nos deixasse aqui só umas poucas palavras para podermos encerrar este evento. Da minha parte, agradeço mais uma vez a vossa presença. Obrigado, Rui. Cabe-me apenas agradecer aos presentes, agradecer ao Nuno, à Catarina, a todos os que participaram nesta iniciativa. Acho que debatemos aqui algumas questões importantes, quer naquilo que se destinava a esta workshop. Eu deixo aqui o convite em nome da EMITEC para nos contactar ou para nos visitar, inclusive, para perceber de uma forma mais próxima aquilo que nós fazemos, sobretudo nesta área de trabalho que estamos agora a abordar. Acho que temos aqui ainda um longo caminho a percorrer. A propósito do desafio para a aquisição do Raman, não é nada que esteja neste momento nos nossos planos. Aliás, todas as espectroscopias que nós temos à nossa disposição, Raman é uma das que nós temos à disposição, contudo temos parceiros que na sua área de especialidade trabalham muito o Raman e temos alguma discussão até bastante construtiva nessa área. Nós de facto, e agora indo aqui um bocadinho de encontro àquilo que a Catarina referiu, o Raman é mais uma das ferramentas que nós temos para perceber o que é que está a acontecer. É uma boa maneira de nós conseguirmos caracterizar os trabalhos que andam, os trabalhos indicam-nos que se nós queremos ir um bocadinho mais para baixo, mais para partículas mais pequenas, o FTR é uma boa solução com a microscopia acoplada.
Contudo, pronto, este desafio que fica aqui no ar para nós, pronto, não para por aqui. Nós temos agora aqui, queremos tentar uma nova abordagem por plasma e por espectrometria de massa. Acho que também temos uma boa possibilidade. Eu acho que só se conseguindo comparar estas metodologias para nós conseguirmos perceber qual é que é o grau de validação que nós temos entre estas diferentes tecnologias, e é um caminho que ainda está a ser percorrido. De facto, como disse a Catarina muito bem, os plásticos estão em todo o lado. Nós, para conseguirmos, do ponto de vista analítico, ter um bom branco, temos muita dificuldade, ou seja, todo o processo operativo, todo o pipeline de trabalho tem que estar isento de plástico, como deverá calcular. Isso não é fácil, quando nós estamos rodeados de plástico por todo o lado, inclusive as bancadas de trabalho. Portanto, às vezes é um bocado complicado nós conseguimos eliminar todo este ruído que está associado ao próprio processo analítico. Mas acho que isto é uma discussão construtiva. Eu gostaria que nos visitasse. Acho que temos aqui um potencial para conseguirmos começar aqui a resolver, pelo menos na parte que nos interessa a nós, porque nós sabemos que a parte dos microplásticos poderá ter impacto na saúde, tem impacto em toda esta vertente ambiental. São estudos que, como digo, é um caminho que ainda estamos a percorrer, só que pronto, temos que percorrer, e se não houver sinergias e se não houver parcerias, nós não conseguimos tirar as melhores conclusões com as diferentes perspectivas que cada um dentro da sua área de atividade tem. Portanto, eu deixo aqui o meu agradecimento em nome pessoal e em nome da MITEC. Reforço o convite, estamos disponíveis para aprofundar esta discussão e bem-aja a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bom dia, obrigada. Obrigado. Também só fazer a divisão 3, mas não está.